Imagine por um instante que Platão, com seu olhar atento e sua mente que buscava a verdade, pudesse voltar dos confins da antiguidade para nos observar hoje. Em vez da tradicional caverna de pedra e fogo, o que ele veria seria uma nova prisão, construída de telas brilhantes, algoritmos e feeds infinitos. Esta não é apenas uma metáfora distante, mas uma realidade palpável do nosso tempo. Vivemos cercados por sombras digitais que se projetam em nossas paredes virtuais e nos oferecem uma versão simplificada e, por vezes, distorcida do mundo. Neste vídeo, vamos explorar como a antiga alegoria de Platão se reinventa na era moderna. Discutiremos a forma como as redes sociais, as bolhas de informação e os algoritmos atuam como novos grilhões, limitando nossa percepção e nos mantendo, muitas vezes, presos em um estado de ignorância confortável. E o grande dilema que nos propomos a enfrentar é este: quantos de nós têm coragem de abandonar essas sombras para encarar a incômoda luz da verdade? Platão, em sua obra A República, apresentou a célebre alegoria da caverna para ilustrar a condição humana. Segundo o filósofo, os prisioneiros, acorrentados desde a infância, ficam voltados para uma parede onde apenas sombras são projetadas. Essas sombras, para eles, constituem toda a realidade, pois jamais conheceram outra coisa. Somente quando um deles se liberta e sai da caverna, ele se depara com a verdade. O mundo exterior, banhado pela luz do sol, é vasto, complexo e, por vezes, doloroso de contemplar. Essa narrativa é um convite para que cada um de nós questione as verdades aceitas sem crítica. Assim como o prisioneiro que se liberta e descobre a realidade, o verdadeiro autoconhecimento exige coragem para abandonar a zona de conforto das ilusões e enfrentar a luz, mesmo que ela nos cause desconforto inicial. Em um mundo onde o conhecimento não é fixo, mas uma busca contínua, o despertar da consciência se torna o primeiro passo rumo à liberdade intelectual. Se na época de Platão a caverna era feita de pedra, fogo e sombras, projetadas por tochas, hoje nossa prisão se ergue em meio a circuitos e pixels. As telas dos nossos smartphones, computadores e tablets são as novas paredes que delimitam o campo de visão dos indivíduos. Os algoritmos das redes sociais têm a função de selecionar o que cada usuário vê. Baseados em comportamentos passados, cliques e interações, esses sistemas criam um ambiente personalizado que, embora pareça atender aos nossos interesses, muitas vezes acaba limitando a diversidade de opiniões e informações. Assim, a realidade que nos é apresentada é uma versão filtrada, onde apenas aquilo que já concordamos ou que nos agrada é reforçado. Essa personalização cria uma espécie de bolha digital, um espaço onde as ideias se repetem e se confirmam, sem o estímulo do confronto com perspectivas divergentes. Assim como os prisioneiros da caverna, que só conhecem as sombras, muitos de nós aceitamos essa realidade parcial como se fosse a totalidade do mundo. Vivemos na era da sobrecarga informacional, onde o acesso à internet nos permite consumir conteúdos de todos os tipos. Contudo, em vez de expandir nossos horizontes, essa abundância muitas vezes nos aprisiona em bolhas de informação, ambientes virtuais onde apenas opiniões similares às nossas são expostas. Esse fenômeno reforça o viés de confirmação, em que tendemos a buscar e acreditar somente aquilo que se alinha com nossas convicções pré-estabelecidas. Essa bolha, por sua vez, gera uma sensação de conforto, pois nunca somos desafiados a repensar o que consideramos verdadeiro. Mas essa segurança tem um preço: a estagnação intelectual e a incapacidade de reconhecer que o mundo é muito mais vasto e complexo do que aquilo que nos é entregue em nossos feeds diários. Diante desse cenário, a grande pergunta é: como sair dessa nova caverna digital?
O processo de despertar para a verdade exige um esforço contínuo e uma postura crítica que desafie o conformismo. A luz que ilumina o mundo fora da caverna não vem sem um custo. No mito de Platão, o prisioneiro que escapa sofre inicialmente com o brilho intenso do sol, que seus olhos habituados à escuridão não conseguem suportar. De forma análoga, enfrentar a verdade no contexto moderno pode ser doloroso. Admitir que fomos manipulados por algoritmos ou que as informações que consumimos são limitadas exige humildade e coragem. Essa aceitação do desconforto é o primeiro passo para a libertação. Ao reconhecer que nossas visões foram moldadas por filtros e que a verdade é multifacetada, abrimos espaço para a construção de um conhecimento mais autêntico e abrangente. Sair da caverna digital implica, antes de tudo, desenvolver o pensamento crítico. Isso significa questionar não apenas o conteúdo que consumimos, mas também as fontes e os mecanismos que o distribuem. Uma educação que valorize o debate, a diversidade de opiniões e o autoconhecimento é essencial para romper com a passividade e o conformismo. Investir tempo em ler, dialogar e refletir sobre diferentes perspectivas nos permite construir uma base sólida de conhecimento. Esse processo é comparável à jornada do prisioneiro que, ao sair da caverna, precisa reaprender a enxergar e a compreender a realidade com novos olhos. Para entender melhor nosso dilema moderno, é fundamental identificar quem são os guardiões dessa nova caverna. Os algoritmos, que inicialmente prometiam personalizar a experiência do usuário, acabaram se tornando os principais responsáveis por filtrar e, muitas vezes, distorcer a informação. Eles decidem, de maneira quase invisível, quais conteúdos serão exibidos e quais serão ignorados. Essa dinâmica cria uma ilusão de escolha, quando, na verdade, as opções são cuidadosamente controladas. Além dos algoritmos, temos as mídias tradicionais e digitais, que muitas vezes atuam como formadoras de opinião. Jornalistas, influenciadores e celebridades desempenham o papel de tradutores da informação, mas também podem, inadvertidamente, reforçar uma visão limitada da realidade. Esses guardiões das narrativas, sejam eles indivíduos ou instituições, ajudam a manter a estrutura da caverna, pois difundem conteúdos que raramente desafiam o status quo. Romper com as sombras digitais não é tarefa fácil, mas é fundamental para quem deseja construir uma visão mais ampla do mundo. Essa jornada de despertar envolve riscos, mas também oferece inúmeras possibilidades. Quando um indivíduo decide questionar as verdades estabelecidas, ele pode se sentir isolado. Assim como o prisioneiro que, ao retornar à caverna, é recebido com hostilidade pelos que ainda estão acorrentados, quem ousa desafiar a narrativa dominante muitas vezes encontra resistência. Essa reação pode vir na forma de críticas, exclusão ou mesmo de ataques pessoais. Por outro lado, o processo de despertar é também uma oportunidade de transformação profunda. Ao romper com a dependência das sombras digitais, o indivíduo se abre para um universo de possibilidades, onde a verdade é construída a partir do diálogo, da reflexão e do autoconhecimento. Essa transformação pessoal é a base para a construção de uma sociedade mais crítica, consciente e comprometida com a busca incessante pelo conhecimento. Para aqueles que desejam sair da caverna digital e enfrentar a luz da verdade, existem diversas estratégias que podem auxiliar nessa jornada. Uma das primeiras medidas a ser adotada é buscar fontes de informação diversificadas. Em vez de se limitar aos conteúdos que os algoritmos oferecem, é preciso explorar diferentes canais, desde jornais tradicionais até publicações acadêmicas, podcasts e debates ao vivo. Essa multiplicidade de perspectivas
contribui para uma visão mais rica e complexa da realidade. Investir no desenvolvimento do pensamento crítico é fundamental para questionar o que se consome. Isso envolve não apenas ler ou assistir conteúdos, mas analisar suas origens, identificar possíveis vieses e refletir sobre suas implicações. Técnicas como a prática da escrita reflexiva, debates e estudos autodirigidos podem ajudar a fortalecer essa habilidade. O autoconhecimento é a chave para identificar as próprias crenças e os mecanismos internos que podem estar reforçando as ilusões. A meditação, a terapia, o journaling, escrita diária e outras práticas introspectivas ajudam a mapear a própria mente e a detectar padrões que limitam a percepção. Ao se conhecer melhor, torna-se mais fácil romper com hábitos que reproduzem as sombras e abrir espaço para novas ideias. Participar de diálogos significativos, seja em grupos de discussão, fóruns online ou encontros presenciais, é uma forma poderosa de expandir os horizontes. O confronto de ideias com pessoas que têm perspectivas diferentes pode revelar nuances que, isoladamente, passariam despercebidas. Além disso, essa troca fortalece a capacidade de argumentação e abre espaço para a construção coletiva do conhecimento. Ao longo dos séculos, a busca pela verdade tem sido um dos maiores desafios da humanidade. Desde os diálogos de Platão até os debates contemporâneos nas redes sociais, a luta contra a ignorância e o conformismo permanece uma tarefa constante. A filosofia, que sempre se mostrou uma ferramenta para a emancipação do pensamento, pode e deve encontrar novas formas de se expressar na era digital. Apesar do ritmo acelerado e das superficialidades que caracterizam muitas interações online, há espaço para a reflexão profunda. Ao utilizar plataformas digitais de forma crítica e consciente, podemos transformar as redes sociais em espaços de diálogo e aprendizado. Cada um de nós possui o poder de moldar seu próprio destino. Essa responsabilidade vai além das escolhas cotidianas. Ela se estende à forma como percebemos o mundo e interagimos com as informações que recebemos. Ao assumir o compromisso de buscar a verdade, de questionar as narrativas e de cultivar o pensamento crítico, contribuímos não apenas para nossa própria libertação, mas para a construção de uma sociedade mais justa e esclarecida. Este vídeo é um convite para que você, espectador, reflita sobre a sua própria jornada. Questione as sombras que te cercam, explore novas fontes de conhecimento e tenha a coragem de enfrentar a luz da verdade, mesmo que, inicialmente, ela cause desconforto. Lembre-se, a transformação começa com o despertar individual, e cada ato de reflexão pode se multiplicar e inspirar outros a saírem da caverna digital. Ao final desta jornada, percebemos que o dilema de Platão permanece tão atual quanto na antiguidade. Hoje a caverna se reinventa em forma de telas, algoritmos e bolhas de informação. Mas a essência do desafio continua. Sair das sombras e abraçar a luz da verdade exige coragem, autoconhecimento e a disposição para questionar o que sempre foi aceito como certo. Você, que assiste a este vídeo, tem em suas mãos a possibilidade de transformar sua realidade. Cada clique consciente, cada momento de reflexão e cada decisão tomada com base em um pensamento crítico é um passo rumo a uma vida mais autêntica e livre. A responsabilidade de ser o arquiteto do seu próprio destino está em suas escolhas diárias, na coragem de enfrentar o desconhecido e na busca constante pelo conhecimento que liberta. Portanto, levante-se e questione. Não aceite passivamente as sombras que te são projetadas. Permita-se explorar novas perspectivas, diversificar suas fontes e, sobretudo, cultivar o pensamento crítico. Só assim você poderá romper as correntes da ignorância e construir, tijolo por tijolo,
Um futuro onde a verdade e a liberdade sejam as bases de uma existência plena. A verdadeira sabedoria não está em aceitar as verdades prontas, mas em ter a coragem de buscar o que se esconde por trás das aparências. Assim como o prisioneiro que se liberta da caverna e descobre a vastidão do mundo exterior, você também pode transformar cada instante de dúvida em uma oportunidade para expandir seus horizontes e reinventar sua realidade. Que este vídeo seja o ponto de partida para a sua jornada rumo à luz. Que você se torne consciente de que, apesar das sombras digitais, existe um mundo repleto de possibilidades esperando para ser descoberto. E, acima de tudo, que você entenda que a liberdade não é algo que se conquista de uma vez por todas. Ela é um processo contínuo, feito de pequenas escolhas, de constantes questionamentos e, principalmente, da coragem de se reinventar a cada novo dia. Ao encerrar este vídeo, lembre-se, a caverna digital pode ser confortável, mas a verdade, por mais dura que seja, é libertadora. Não se contente com as sombras que te são apresentadas. Questione, busque, aprenda e, principalmente, compartilhe suas descobertas. Cada ato de resistência ao conformismo é um tijolo a mais na construção de um mundo onde o pensamento livre prevalece. Você é o arquiteto do seu próprio destino. Use essa verdade para transformar não apenas a sua vida, mas também a realidade que te cerca. E ao fazer isso, inspire outros a saírem da caverna, a romperem com os grilhões das informações manipuladas e a abraçarem a luz da verdade com a mesma determinação de um prisioneiro que, após anos de escuridão, finalmente enxerga o mundo em toda a sua magnitude. Obrigado por assistir e por se juntar a essa jornada de autoconhecimento e reflexão. Que a luz da verdade ilumine seus passos e que juntos possamos construir um futuro onde as sombras não mais dominem, mas apenas sirvam de lembrete do quão longe já chegamos e do quão vasto é o caminho a ser trilhado. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!